pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu o seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu o seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus, Jesus, o plano perfeito.
Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por nós estarmos aqui. Nós tivemos um pequeno problema técnico, né? Só para dizer para os irmãos que, devido aos direitos autorais, nós não podemos, né? Aqui não estamos autorizados a transmitir aqui os louvores da Mara Lima, mas isso não tem problema. O importante é falar da história dela, né? Dizer qual foi a contribuição dela nas nossas vidas, na vida da igreja, né? Então, glória a Deus pela vida da irmã Mara Lima, né? Irmão Joel, o que... É isso aí. Infelizmente, por causa da plataforma, né? Como o nosso Webert disse aqui pra gente, que por causa da plataforma Facebook, ele não autoriza o vídeo, mas vamos continuar falando dela, que... quando ela era adolescente, ela se converteu ao cristianismo, né? Ela se tornou cristã, e quando ela ainda era jovem, depois de ter se casado com o Gessé de Souza Lima, ela gravou o seu primeiro disco, que foi o Além da Morte, né? E atualmente ela tem 26 anos, mais de 26 anos de carreira. Teve um dos discos dela, se eu não me engano, foi o... Agora eu não vou lembrar ao certo qual o disco dela, mas teve um dos discos dela que teve mais de 1,5 milhão de cópias gravadas. Olha só. Então foi um CD que estourou mesmo. Na época era disco, né? Não era CD. Disco ainda de vinil. O discão de vinil. Imagina, se hoje já é difícil você divulgar para 1,5 milhão de pessoas uma música, imagina naquela época que não tinha rede social, que não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, era tudo no bolachão mesmo. Bolachão e o famoso boca a boca, né? Boca a boca. Porque, né, nessa época aí, a TV não era aberta para o meio evangélico como Não. é hoje. Não, a TV era não mais era. fechada. Então, foi justamente a propaganda boca a boca que foi soltando. E até as rádios também eram bem... tinham poucas rádios evangélicas, né? Era mais limitado. Não tinha muita... Tinha muitas barreiras, né? Sim. Para uma pessoa no meio evangélico mostrar o seu trabalho. E também porque não era a principal intenção deles também, né? Porque a intenção, nós percebemos isso dos cantores antigos, era de fazer um trabalho para a igreja, voltado para a igreja, né? Sim. Aí depois da década de 90, né? Que os cantores tiveram, né? A geração de 90, né? De 90. Tiveram essa liberdade, essa abertura, né? Porque foi o próprio mercado que buscou isso, né? Porque chegou na década de 90, o mercado fonográfico brasileiro estava muito saturado. Uhum. Então, eles encontraram nos evangélicos uma forma de expandir o seu mercado. Sim. Então, por isso que teve abertura de gravadoras seculares, né? Tanto é que muitos cantores gospel hoje, cantam por gravadoras, né? Seculares também, né? Hoje a gente vai no mercado, né? No Extra, nas lojas americanas, essas lojas de grande, né, mercado, a gente encontra livros, CDs, CDs, né? Então, é o mercado que os empresários enxergaram. Não, nós temos que... Sim, Verdade. até Isso- mesmo... Se você atentar rapidinho, se você atentar, na época, antes dos DVD, né, do CD, que era só produzido os discos de vinil, você não encontrava nessas livrarias discos evangélicos. Não. Não tinha. Não. Hoje você vai nas livrarias comuns, você encontra muito CD. Ainda existe, né, alguns CDs. Hoje em dia até o CD Sim, ficou uma coisa meio ultrapassada verdade. também, Sim, né? e existe por quê? Porque eles viram que tinha uma saída, que tinha mercado para vender. O meu pai, ele vendia disco, e se tinha um disco que ele sabia que tinha saída, era o da Mara Lima. Olha só. Era a Mara Lima, e inclusive aqui, ó, eu consegui achar aqui na internet, o CD dela que mais vendeu, na época foi disco, né? O disco dela que mais vendeu foi O Valor de uma Alma. 1,5 milhão de cópias. Quem não conhece?
Rapaz, quem é Essa mais música- antigo da igreja que não conhece esse hino? É um hino Glória a característico da igreja. Então, realmente, ela foi um ícone mesmo. Ela marcou uma época na música cristã evangélica aqui do Brasil. E ela, inclusive, até tem uma gravadora, né? A gravadora Louvor Eterno, que é administrada por ela e que é considerada a maior gravadora do sul do país. Olha só. Então, temos aí um ícone. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Mara Lima, que Deus continue abençoando o seu ministério. E depois que ela deixou de... Ela não deixou de cantar, mas ela partiu um pouco também para a área da política, né? Isso, Se tornou deputada estadual pelo estado Do Paraná. do Paraná, né? E Representante do povo agora, né? representante do povo. Representante do Também, povo. Com certeza fazendo um bom trabalho também, né? sim, Tendo uma representando o povo cristão na Câmara dos Deputados. E, inclusive, é uma coisa que eu acho que é necessária. Muita gente fala que, não, o cristão não tem que se envolver com isso, cristão... Mas se a gente não se envolver, quem vai se envolver por nós? É verdade. Né? Quem vai levar... Esse é um assunto É verdade. dos próximos programas também, Sim. né? Então, Glória a é Deus. isso aí. Amém. Então, esse aí é o nosso quadro, né? Louvores que marcaram uma época. Eu quero aqui fazer uma apresentação aqui, né? Aqui é o nosso amigo, vai estrear um quadro daqui a pouco conosco aqui. Todo mês nós vamos ter esse quadro, né? Falando de coisas assim importantíssimas, né? Que infelizmente não se fala, mas nós temos que falar. É necessário. É necessário, precisamos de uma instrução para vencer, né? Então eu convidei o pastor Taluan Goulart, para o senhor, pastor. Paz do Senhor. Bom dia para todos aí, uma alegria, um prazer poder estar com vocês. E tem muita coisa aí no nosso coração que o Senhor tem falado conosco, tem nos instruído através da sua palavra. E nós queremos ser aqui um canal de Deus para a sua vida, poder lhe abençoar, poder trazer algo de relevância para você. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela ali está para nos orientar a ser ainda mais abençoados, ser ainda mais produtivos. E esse é o nosso papel. Nós estamos aqui para poder lhe abençoar e juntos aqui levar a palavra de Deus, essa instrução na área financeira para a sua vida. Viu? Uma alegria, um prazer. Muito obrigado aí pela oportunidade. Cada um de vocês aí, me sinto honrado e feliz por poder estar com vocês nessa manhã. Obrigado mesmo. Viu? Glória a Deus. Obrigado você por ter aceitado o nosso convite, né? Glória a Deus. Agora nós vamos falar agora sobre os nossos patrocinadores que nos ajudam, né, a fazer o nosso programa com muito amor e carinho, com satisfação, né? E nós vamos falar agora, né, dos nossos patrocinadores. O primeiro patrocinador, ele tem o ministério. Clama a mim que eu te socorrerei. Hoje eu já falei antes dele pedir. Nós temos o ministério, né? jargão. O Ministério do Socorro. Nós estávamos falando aqui, pastor Taluan, que o carro, quando ele fica velho, ele é mimado. Fica mimado. Dia de frio, então, se nós não queremos sair de casa, ele também não quer. Ele fica lá. Ele menos ainda. Se você sair com ele, você corre o risco de ficar parado no meio do caminho. Não só carro velho, mas carro novo também, de vez em quando, dá problema também, né? Problema de fábrica, né? Então, nós temos um irmão, né? O irmão Carlinhos, lá da nossa igreja, lá, né? Ele tem um auto-socorro, né? Isso mesmo. Auto-socorro Carlos. E o telefone dele é esse. É 12-99713-3658. Repetindo, 12-99713-3658. O nosso outro patrocinador, né? Ele é o nosso pastor, vice-dirigente lá da nossa igreja, lá, né? Ele já esteve aqui no nosso programa aqui também, né? Abrilhantando com a sua presença, pastor Daniel, né? E ele tem uma marcenaria Carvalho. Excelente profissional também. 39 anos no mercado. Não começou ontem. Não começou ontem. Profissional de primeira qualidade. Todas as pessoas que fizeram um serviço, né? Dizem, pastor Daniel, ele é competente. Né? Sim, verdade. Então, se você está precisando de fazer os seus móveis na sua casa, apartamento, escritório, né? Chame pastor Daniel Carvalho, o telefone dele é esse, 12
98804-2639, repetindo, 12-98804-2639. A nossa terceira patrocinadora, né, é a Clínica Sorriso 10. Ótimo, né? excelente. Clínica Odontológica Sorriso 10. Você E todo sabia, mundo também só lembra, né, quando começa a doer. quando começa a doer. Você sabia que a saúde começa pela boca? Sim. A saúde começa pela boca, então, seu crente, seu menino, ajuda aí, vai lá pro seu dentista, vai cuidar do seu sorriso. Cuidado Aliás, do sorriso, porque a o cartão pior postal, coisa hein? que tem é você ficar com dor de dente, né? Ou às vezes caiu um dente e você já não tem mais aquela mastigação, né? O que acontece? O segredo da saúde do corpo está na mastigação. Então, se você não mastiga bem o alimento, o estômago já vai reclamar e os órgãos do aparelho digestivo também vão reclamar. Então, tudo começa pela boca. Então, se você não tiver dentes saudáveis, dentes, né, saudáveis, vai começar a complicar por aí. Então, cuide dos seus dentes, é muito importante você cuidar dos seus dentes. E a doutora Greuza Martins, ela está há 30 anos no mercado, e ela tem um programa de prevenção. O que é esse programa de prevenção? Você paga uma mensalidade pequena, né, que cabe no seu bolso, e todo mês você vai lá e faz uma limpeza nos dentes. Interessante isso aí, hein? Faz uma limpeza. Então, você que não sabe, tem dificuldade de escovar os dentes, né? Então, tá aí esse programa de prevenção. E engraçado, pastor Saulo, tem muita gente, tem pessoas que elas não sabem que tem uma escovação errada. Escova daquele jeito a vida toda, né? Lá e passar para um lado para o outro. Não, mas tem uma forma certa para você se escovar os dentes. Sim. Né? E, com certeza, vai lá no dentista Ela que ela vai ensina também a te escovar passar os essas dentes, instruções né? aí. O telefone dela é esse, é 982336609, repetindo, 982336609. Agora nós temos um novo patrocinador, né? Ele vai começar a nos ajudar, né? Fui na oficina dele na terça-feira. Olha, serviço de primeira qualidade. O nome da empresa é ESG Oficina e Jateamento. Essa oficina ela é especializada em recuperação e restauração de carros e motos. Então, o que acontece? Às vezes o carro não anda. Você tem um carro velho lá na sua casa, lá, uma moto que não anda. O irmão Cleiton, que ele é filho do irmão J. Inácio, sim, você conhece ele? Conheço. É conhecido nosso aqui, é irmão nosso. Ele recupera o carro, faz o carro ficar novo, né? E ele tem pagamento facilitado em até 3 vezes, usa o material de recuperação de primeira linha, mostrou o material dele lá, serviço de primeira qualidade, né? Então, você que está precisando recuperar o seu carro, o seu automóvel, né? Então, entre em contato com o nosso irmão Cleiton, né? ESG Oficina e Jateamento. O telefone dele é esse, ó. 12-98708-0061. Repetindo, 12-98708-0061. Amém? Deus abençoe a vida dos nossos patrocinadores. Glória a Deus. Agora nós vamos ouvir um louvor, né? Vamos ouvir um louvor, e esse louvor, o irmão J. Inácio, né, falou dele semana passada aqui. Se vocês quiserem ver o programa, né, semana passada está lá no YouTube, no nosso canal, e ele falou sobre esse louvor que fala de depressão, né? Então eu senti, né, de mostrar para vocês esse louvor e dar uma lida no que diz esse louvor, e lá tem as informações do que é depressão, o que ele comentou no programa passado, sim, né? Sim. Então vamos escutar esse louvor, irmão J. Inácio, amém? O caminho é difícil de andar, a tristeza quer ser minha amiga.
assim. Toda depressão vai cair por terra aqui. Acredite, meu irmão, o Senhor vai consentir. Alegria de viver vai voltar para você. O Senhor te dá saúde, vem agora receber. Toda depressão vai cair por terra aqui. Acredite, meu irmão, o Senhor vai consentir. Alegria de viver vai voltar para você. O Senhor te dá saúde, vem agora receber. Muita gente se matando, é o que se vê. Não tem paz e nem vontade de viver. Uma carta sempre deixa pra família. Me matei porque não tinha alegria. Para estes não tem mais o que fazer. Mas eu tenho a solução para você. Jesus é o caminho, é a vida para quem crê. Toda depressão vai cair por terra aqui. Acredite, meu irmão, o Senhor vai consentir. Alegria de viver vai voltar para você. O Senhor te dá saúde, vem agora receber. Toda depressão vai cair por terra aqui. Acredite, meu irmão, o Senhor vai consentir. Alegria de viver vai voltar para você. O Senhor te dá saúde, vem agora receber. O Senhor te dá saúde, vem agora receber. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, tá dado aí a mensagem para você. Você que está passando por esse problema de depressão, você que tem algum familiar, a nossa oração é que Jesus possa entrar na vida, na vida da sua família e possa te dar saúde. Amém? Essa é a nossa oração. Glória a Deus pela vida do irmão J. Inácio, né? Fomos edificados domingo passado, obreiro. sábado passado, e nesse sábado não vai ser diferente. Agora nós vamos estrear aqui o nosso novo quadro, né? Era um programa aqui na rádio, né? Graças a Deus, foi um programa muito bom aqui na rádio, que eu assistia toda segunda-feira, né? E graças a Deus, né? Foi um programa que edificou muito a minha vida financeiramente falando, que era o programa Vidas, é o programa Vidas Abençoadas. E como ele está dando um tempo,
tá de férias, né? Por um tempo. Daqui a pouco nós estamos voltando. Glória a Deus, né? Eu convidei o pastor Taluan para estar fazendo do programa dele o nosso quadro aqui. Ótimo, excelente isso. Uma vez por mês, né? Todo primeiro sábado, né, do mês, nós estaremos aqui falando nesse quadro Vidas Abençoadas, falando sobre a nossa área financeira, falando sobre a mentalidade da riqueza, né? E hoje nós vamos falar de um assunto aqui, eu quero convidar você a estar comentando aqui conosco também, vou ler os seus comentários aqui, tem uma cadeira invisível aqui, que é sua. E nós vamos falar hoje sobre a nossa vida profissional. A vida profissional, nós sabemos que nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. Se nós formos colocar num relógio quanto tempo nós nos ocupamos, trabalho sempre vem em primeiro lugar. Depois vem família, depois vem igreja, né? Lazer, né? Mas o trabalho é onde nós passamos a maior parte da nossa vida. É onde nós mais nos relacionamos. Sim. É onde nós mais, assim, estamos em contato com as pessoas. Costuma-se dizer que quando você quer conhecer uma pessoa, vá no trabalho dela. Então, esse verdade. é um tema muito urgente, né? É um tema muito urgente. E a Bíblia, né, nós lemos aqui no começo do nosso programa, que Paulo ele vai dizer que nós devemos fazer tudo para o Senhor. E não aos homens, né? E não aos homens, né? Então, o que quer dizer isso, né? O que Paulo quis dizer com isso, né? Pastor Taluan, como que você entende essa questão da relação entre um homem e o trabalho? O trabalho é uma maldição? Porque tem gente que entende isso, né? Não, que o homem estava de boa lá no Paraíso. Vamos começar desde o princípio lá, né? Vamos lá. O pessoal diz assim, né? Não, o homem estava de ó. boa lá no paraíso lá e tal. Aí a mulher me faz aquele negócio lá de comer o fruto. Aí Deus chega agora, vocês vão ter que trabalhar. É assim que nós devemos interpretar o trabalho? Bom, o trabalho, ele dignifica o homem. O trabalho, quando Deus criou o homem, criou Adão, ele deu a capacidade intelectual e inteligência para que, através do seu trabalho, ele retire ali o sustento para a sua sobrevivência. Quando Deus cria Adão, ele coloca em Adão a inteligência. Adão era um homem extremamente inteligente. Por quê? Ele que colocou o nome em todos os animais. Imagina só, alguém colocar o nome em todos os animais. Somente alguém muito inteligente. Então Deus estava dando a condição para o homem, para a espécie humana, para que através da sua inteligência, ele venha fazer ali o seu sustento. Ou seja, todos nós temos inteligência suficiente para, através de alguma habilidade, alguma aptidão, fazer ali alguma mercadoria, fazer ali alguma venda, fazer ali algum produto, e assim com essa inteligência, assim com esse produto, nós assim tirarmos nosso sustento. Então, às vezes as pessoas pensam assim, pô, mas eu estou precisando de um trabalho, eu preciso trabalhar, o que eu posso fazer? Eu já quero dar um segredo aqui preciosíssimo nessa manhã, preciosíssimo. Talvez você possa pensar assim, eu não consigo emprego, eu estou entregando currículo, eu estou conseguindo. Para um pouco e pense, dentro de você, o que você sabe fazer? Qual que é a sua habilidade? Qual que é a sua aptidão? O que você sabe construir, o que você sabe reformar, o que você sabe manusear em casa. Às vezes a pessoa pensa, pô, eu não tenho recurso para começar a fazer um negócio, eu não tenho uma oportunidade de mercado de trabalho. Às vezes uma coisa simples, você sabe fazer e você pode ser remunerado pela sua habilidade. Por quê? Deus deu inteligência para você. Você é uma pessoa inteligente, você é filho de Deus, você é criatura, filho de Deus formado ali. Então, o trabalho é bênção para as nossas vidas. O trabalho é algo que Deus colocou para que nós venhamos ali sobreviver e venhamos ser abençoados, prósperos financeiramente. Então, saiba, Deus ele te deu a inteligência. Deus colocou em você a inteligência, assim como ele fez em Adão. Ele colocou em cada um de nós a inteligência para que a gente possa trabalhar e ter as nossas famílias abençoadas também através do dinheiro. Amém. O William? Interessante isso daí que o pastor Taluan estava falando. Eu pego até um gancho para exemplificar dessa questão de habilidade. Vamos colocar assim, a condição do brasileiro. Tá? Vamos colocar assim.
Mas para a nossa realidade. Para a nossa realidade. Nós, desde época de escola, nós não fomos instruídos a desenvolver esse lado. Você vai para a escola... Isso mesmo. Qual que é, Isso é importantíssimo. Começa lá, né? Tem essa ideia, isso mesmo. Lembra dos seus professores, da sua época de escola, lá sentado na carteira. Você precisa crescer, estudar bastante para trabalhar, conseguir um bom emprego. Aonde? Isso Numa mesmo. fábrica. Isso mesmo. Em algum lugar. O seu cérebro, ele Era condicionado. Sim, Ele era condicionado ao quê? A trabalhar que a para alguém. pessoa fique ali, ó, naquela Limitada, vida né? limitada. Aham. Então, qualquer pessoa que deseja sair fora dessa curva, ela é rotulada pela sociedade como um louco. Anormal. Eu mesmo, eu trabalhei durante 7 anos no meu último trabalho, 7 anos, recebi um salário muito bom, tinha uma estabilidade aparentemente muito boa. Quando eu decidi sair, porque dentro de mim eu sentia que eu tinha potencial suficiente para poder desempenhar uma nova função e receber um valor ainda maior pela minha capacidade, os meus amigos de trabalho falaram assim, você é louco. Familiares falaram para mim assim, famílias, pessoas próximas de mim falaram assim, você é louco. Tem um monte de gente precisando trabalhar, você vai pedir conta, você vai pedir para sair do seu serviço. Você é louco, quantos que queria estar no seu lugar? Por quê? Porque desde pequeno, desde criança, o sistema foi condicionado o quê? Você precisa estudar, trabalhar, você ter um carro, você ter uma casa, viver e morrer. E aposentar. Foi condicionado a ser isso aí. E às vezes até o próprio... E O morrer. sistema condicionou as pessoas para isso. Então, qualquer pessoa que desejava ir fazer algo fora da curva, seja, eu quero viver tocando instrumento, eu quero ser jogador de futebol. Não, isso aí não dá futuro, não. Eu lembro que quando eu era criança, eu queria ser jogador de futebol. Amava jogar bola. Mas aí eu lembro que as pessoas falavam assim, isso aí não dá futuro, não. Isso aí é um ou outro, isso aí é um ou outro. E hoje, eu vejo que estudando psicoteologia, que é a psicologia com a teologia, existe algo muito interessante e importante, que o quê? Nós, enquanto criança, nós já estamos demonstrando quais são as nossas possíveis profissões do futuro, que são chamadas janelas da alma. Então, quando uma criança ela tem aptidão para alguma coisa, os pais, os familiares têm que ficar atentos, porque pode ser uma habilidade que possa ser o possível trabalho dessa criança quando crescer, se tornar um adulto e no futuro. Então, nós temos que verificar o quê? Nós temos que, para viver uma vida acima da média, que a gente chama de mediocridade de uma pessoa medíocre, o que é? É a média. Então, para a gente ser, e se você deseja ser acima da média, alguém que faça relevância, você precisa pensar diferente. Você precisa ser um ponto fora da curva no sentido positivo. Por que não? Por que não fazer diferente? Qual que é o resultado? Eu acho que às vezes, isso é interessante. até o próprio indivíduo se sente coagido a seguir naquela linha. Entendeu? Porque quando ele vê todo pressão, mundo, né? Ele vê todo mundo seguindo naquela linha reta, ele fala, poxa, se eu seguir um lado diferente, isso mesmo. eu vou estar certo. Pode ser que dê tudo errado, mas pode ser que dê tudo certo também. Isso. Entendeu? As E pessoas às vezes... acabam pensando nisso. Pô, mas o que vão pensar de mim se eu fizer isso? Mas às vezes a grande sacada da vida dela estava nisso. Estava nisso. E ela ficou limitada. Albert Einstein já dizia isso há muitos anos atrás, em 1900 bolinha. Insanidade é fazer as mesmas coisas e querer ter resultado diferente. Enquanto nós fizemos as mesmas coisas, nós teremos os mesmos resultados. Nós precisamos ter atitude diferente para ter mudar a resultado semente, diferente. né? Tem que Isso mudar mesmo. a semente. Se quiser ter um fruto diferente, muda a semente. Muda a semente, é a parábola da semente, né? E é interessante essa coisa que o pastor Taluan falou, da questão que Deus criou o homem com uma inteligência, né? E essa inteligência, o homem, ele produz em volta dele uma cultura. A palavra cultura quer dizer cultivo, ou seja, cultivar, extrair algo de alguma coisa, né? E o homem, aonde ele for, aonde ele vai, ele consegue gerar uma riqueza, né? Isso. Por exemplo, você vai lá no Polo Norte. O que no Polo Norte tem? Gelo, urso polar e pinguim. Os esquimós vão lá, né? Tem homens vivendo lá e gera riqueza. Por exemplo, você vai no deserto do Saara. Deserto, areia. Tem beduínos lá, né? Pessoas nômades. Sim. Tem a sua riqueza. Abraão vivia no deserto, né? Então é muito interessante o que o pastor Taluan falou, que o homem ele tem essa capacidade de gerar uma riqueza, de gerar uma cultura em volta dele, né? Posso dar um exemplo Por favor. bem prático? Nós estamos aqui em uma mesa à nossa frente, que você está vendo uma mesa. Deus criou essa mesa? Deus não criou essa mesa. Não. Quem criou essa mesa? Foi o homem.
O que Deus criou que o homem ali reproduziu? A árvore. Então, através da árvore, Deus deu a inteligência para o homem e ele construiu essa mesa de madeira que nós estamos. É verdade. Então, Deus ele já colocou em nós o quê? A inteligência, e já colocou na natureza os recursos que nós precisamos. Então, nós temos que ter a percepção de saber o quê? Deus colocou os recursos, através desses recursos, mais o que eu tenho, eu vou gerar uma riqueza para a minha vida. Eu vou vender vender móveis, eu vou ser um marceneiro. Então, o quê? Deus colocou aqui ferramenta. A árvore. E aí colocou em nós o que? As inteligências, e nós vamos lá e fazemos aqui uma bela mesa dessa como de madeira. Mesa, então, né? às vezes, a gente quer que Deus faça aquilo que nós é para fazer. E Deus nunca vai fazer aquilo que é para o homem fazer. Deus pode tornar do nada tudo. Deus pode mover os céus e a terra a seu favor, ao meu favor. Mas o que depende de nós... aquilo que depende de nós, aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. Deus não move uma palha. Porque Ele espera que nós devemos fazer. Isso mesmo. E é interessante isso, né? Que nós estávamos falando sobre condicionamento cultural do nosso país, né? Por quê? Porque o nosso país, infelizmente, ele foi colonizado. Né? Sim. Isso mesmo. Já começa, isso aí já é Isso histórico. Já começa, isso mesmo. Isso aí já é histórico, né? E Portugal que se veio arrasta, aqui. cara. Isso tem uma influência violenta. Isso. Então, isso explica, por exemplo, muita coisa, o porquê que muitas pessoas pensam assim, por que não pensa fora da curva, por que né, que nem o pastor Taluan, estava lá no emprego, tranquilo, aí ele chega e fala, tô indo embora, mas você é louco, o que você vai fazer, como você vai pagar suas contas e não sei o que, tal, né? Por quê? Porque assim, imagina, vamos pensar nas primeiras gerações aqui no Brasil, imagina um índio fazendo isso. Porque o índio ele foi o primeiro povo colonizado. Né? Sim. Um escravo, né? Isso. Que veio lá da África, veio aqui, conseguiu a sua... Então, você vê que a história não muda, né? Sim. E o que acontece muito hoje é que quando o governo ele condiciona a informação, ele gera uma geração de escravos. Porque a pessoa não tem essa informação. Por que não tem essa informação? Por que nós não somos educados a usar a nossa inteligência para gerar riqueza, né? Por exemplo, a gente pega a educação norte-americana, Estados Unidos. Os americanos, eles são educados para gerar riquezas. Por isso que os Estados Unidos é o país, se não é um dos países mais ricos da Terra. Os maiores empresários, os homens mais ricos do mundo, estão tudo lá, porque eles já são educados desde criança, né, a gerar riqueza. Isso. Né? A gente vê muito em filmes, né, de crianças. Eu gostava de ver filmes de criança. Quando a criança via um barraquinho de vendendo limonada, a gente vê isso. Isso faz parte da cultura, né, norte-americana. E a cultura brasileira, infelizmente, não é né, assim. não tem esse incentivo, né? Agora, um segundo ponto também que eu queria comentar aqui é todo cristão, agora para a área do nosso aqui, todo cristão, ele foi chamado por Deus para exercer um ministério. Esse ministério não é só o ministério pastoral. Esse ministério é em todos os lugares. Então, às vezes, você está lá no seu emprego e nós devemos encarar, a Bíblia fala isso, que nós devemos encarar o nosso trabalho como ministério, né? Nosso trabalho como ministério. Que muitas vezes não tem acontecido, né, William? Você estava comentando. Sim, é verdade. Quando, uma certa ocasião, numa empresa que eu trabalhava em um outro local, há muito tempo atrás, e nessa empresa tinha muitos evangélicos dentro dessa empresa, e só que grande parte não davam testemunho como evangélico. Inclusive, no meio da produção, os próprios funcionários tinham aquele burbúrio. Lá, e é crente. Lá, diz que vai na igreja. Entendeu? Tinha muito isso. E isso começou a incomodar alguns companheiros de trabalho, né, por causa de testemunho. E aí, qual foi a sacada de alguns? A gente pegou, poxa, vamos reunir lá na hora do almoço, porque a hora do almoço, no meio da empresa, né, no meio da peãozada, meu Deus do céu, é uma loucura. É uma bagunça. E a gente pegou e teve uma sacada. Poxa, vamos fazer o seguinte, vamos lá embaixo de uma árvore, alguns companheiros de trabalho, e a gente ia com a Bíblia, e começou ali a haver uma discussão, não para fazer um culto dentro da empresa, mas a gente discutia a Bíblia, e a gente começou a discutir o quê?
o comportamento de cristão. E a gente começou com base naquela palavra: vós sois uma carta lida pelos homens. Isso. E aí, como que os homens estão lendo a sua vida? No trabalho, Interessante, isso na mesmo. casa. Isso foi a ideia de o quê? Essa reunião, a ideia era começar a trazer na consciência dos outros companheiros de trabalho, né, que a vida cristã, ela gera testemunho. Você não prega o evangelho só dentro da igreja, não é só num culto ar livre, né? A sua vida, como a gente começou no Fala início mais aqui, alto. fala mais alto no seu convívio, onde você vive a maior parte do É seu o maior tempo, testemunho, né? né? A sua vida. E rapaz, aquilo ali começou a tomar uma proporção, porque a ideia realmente não era pregar o evangelho na empresa, a princípio, mas mudar essa tese do comportamento. Isso começou a tomar uma grande proporção, que para encurtar a conversa, porque a ideia do programa é mais para frente, começou a vir outras pessoas para aquela reunião ali. Alguns companheiros de trabalho que não eram evangélicos não sentavam ali, às vezes, por timidez, mas ficava de longe, ouvindo, prestando observando, atenção. a ponto que, conforme os dias foram passando, os meses foram passando, porque foi tomando proporção, eles começaram a participar. Pessoas que não gostavam de evangélico, crente, nada de religiosidade, começaram a se envolver, e para encurtar a história, houve conversões. Olha que benção, rapaz. Ano retrasado no batismo, depois que eu saí muito tempo da empresa, eu vi um se batizando na nossa igreja, e ele foi lá nos abraçar, porque falou: a semente foi plantada lá naquela época, lá naquela Glória a Deus. Entendeu? Que benção. Pastor Talor. Sobre comportamento, isso é muito importante a gente dizer. Nós, seres humanos, nós carregamos em nós, cada um de nós, heranças genéticas. Heranças genéticas. Que é o que é isso? Isso aí são características natas que foram herdadas do nosso pai e da nossa mãe. Então, isso é um ponto. Nós vamos desenvolver algumas competências, alguns comportamentos devido ao nosso pai e à nossa mãe. Por outro lado, isso é uma parte do ser humano. Por outro lado, alguns comportamentos nossos são adquiridos no ambiente que nós frequentamos, que é chamado de sociocultural. Então, nós formamos por 2 pontos. Um ponto é a herança genética, adquirido pelo nosso pai e a nossa mãe. E o outro ponto é o sociocultural, que é o quê? As pessoas com quem nós andamos, que nós frequentamos. Tem um estudioso americano chamado Jim Rohn, que ele vai dizer que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Que coisa então, aí, né? se nós Diga queremos... com quem tu andas. que eu Isso mesmo, isso mesmo. Então, se nós queremos mudar alguns comportamentos nossos, nós precisamos mudar as pessoas com quem nós andamos. Vocês podem verificar, quando uma pessoa ela é muito abençoada, em querer abençoar o próximo, em querer falar palavras de bênção, é por quê? Porque ela frequenta um ambiente que as pessoas têm esse costume. Mas, por outro lado, você verificar pessoas que são fofoqueiras, pessoas que gostam de mentir, pessoas que são maldizentes, pode verificar, ela frequenta ambientes que falam essa mesma língua. Então, se nós queremos ter comportamentos bons, nós precisamos olhar as pessoas boas que estão ao nosso redor. Isso. E isso vai fazer, e isso é a maior parte que compõe nós. A maior parte, nós carregamos uma parte que são a genética, os nossos comportamentos adquiridos. Nosso pai, nossa mãe, às vezes o temperamento do pai, o pai era muito explosivo. Aí a pessoa é muito explosiva, por quê? A gente vai verificar reflete na família. Filhos, isso. Né? A gente vai verificar na família. Tá. O pai foi muito explosivo, então ela acaba sendo muito explosiva. Então, sim, se eu quero mudar os meus comportamentos, saiba que a genética não tem como mudar, mas tem como aprimorar. Como que eu vou aprimorar? Buscando pessoas que vão me agregar para aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Então, aí logo, se eu estou num ambiente onde as pessoas têm alguns comportamentos, automaticamente, conscientemente e inconscientemente, eu vou começar a ter comportamentos dessa pessoa. Por isso que nós somos chamados de cristão. Por quê? Porque Cristo, ele veio como homem, 100% homem, 100% Deus, ele morreu. Ele deixou ali a sua equipe, deixou ali o seu ministério. E aí o que aconteceu? Depois que Cristo morreu, os apóstolos começaram a ensinar, a pregar o evangelho. E aí as pessoas verificaram o quê? Nossa, você parece com Cristo. Por quê? Porque conviveram com ele. Logo fomos chamados o quê? De cristão. Por que cristão? Porque se parecia com Cristo. Então, os nossos comportamentos têm que parecer com Cristo. Tem que aparecer com quem? Com a palavra de Deus. Amém, né? É o que o William falou, né? Você vê, olha só como que vamos aplicar isso na situação que o irmão William falou. Enquanto não tinha esse trabalho,
os evangélicos estavam se comportando De formas diferentes. de formas Estavam diferentes, dispersos, né? Aham. né? Criando mau testemunho. Criando mau testemunho, por quê? Porque sempre tinha alguém que não era cristão que estava influenciando eles. Aham. Aí teve um que teve a ideia. Não, vamos fazer uma reunião aqui, falar da palavra de Deus, né? Falar da Bíblia. Aí veio um, veio dois, veio três. Você vê Foi, como que foi mudou o ambiente, Mudou a cara do ambiente. né? Foi Então mesmo. é isso que o pastor Taluan falou mesmo, né? Perceba bem, o recado que nós estamos te dando é o seguinte: com quem você está andando? Né? Isso mesmo. Pega 5 pessoas que estão na sua lista, na qual você mais conversa. Isso mesmo. Né? Porque com esse negócio de rede social, a gente fica muito iludido, né? Fica. A gente Aham. olha lá na rede social, eu tenho 1.500 amigos. Amigos nada, né? Na verdade, Você isso tem aí é conhecido. só número. É conhecido. A questão é o seguinte, com quem você está andando? Pega o seu WhatsApp, faz uma pesquisa e vê com quem você mais conversa. Já começa por aí. Com quem que você mais anda? Isso né? mesmo. Eu aprendi uma coisa que o que muda também muitas vezes a nossa forma de agir comportamental na empresa é os livros. Os livros, né? Isso. Tem muita gente que tem dificuldade de ler. Eu leio desde os meus 11 anos e eu aprendi o seguinte, que o autor do livro, o escritor, você tem que fazer dele um amigo seu. Né? Aham. Você tem que fazer dele um amigo também. Aí, todas as vezes que você compra um livro desse escritor, né, imagina, porque o escritor, quando ele escreve um livro, ele está compartilhando a sua vida ali, os seus Sim. conhecimentos Ele ali. viveu, ele estudou, ele Ele aprendeu estudou. muita coisa e ele está entregando Na para você ali. prática, de bandeja, Bandeja. né? Uma vez, né, tem uma experiência de um pastor que ele conta que ele comprou um livro por R$150. R$150, comprou o livro. Aí alguém chegou e falou, você é doido? Você vai comprar um livro de R$150? É muito caro esse livro. Aí ele disse assim, quanto tempo ia me custar da minha vida para eu saber o que esse homem escreveu aqui? Isso mesmo, muito bom. Então, esses R$150 que eu gastei nesse livro aqui é pouco. É Se muito colocar pouco. R$1 por eu estou dia- comprando sabedoria de uma vida inteira. Se colocar Verdade. R$1 por dia, ele não gastaria 150 dias para descobrir tudo aquilo. Com certeza. Iria né? gastar muito e muito mais. Então, às vezes, um livro bom, não estou falando qualquer livro, né? Isso, Falo, um livros livro que vão bom, agregar algo para a pessoa. agregar pra fazer algo a pessoa para crescer você. como Isso. pessoa. A Bíblia, né? É um livro bom, né? A Bíblia você baixa até no celular. Mas eu estou falando de livros que nos ajudam a compreender. E um dos livros que nós precisamos sempre ler é um livro que fala sobre riqueza, Isso. que fala sobre trabalho, né? Que nos ajuda a nos aprimorar. Porque o que acontece muito também na área de trabalho, voltando, né, para a área de trabalho, o que é? É que muitas vezes a pessoa está ali no emprego e ela fica confortável, Acomodada, né? acomodada, né? E o mercado, ele é uma coisa interessante, que o mercado ele muda. Isso, ele se atualiza. Nunca É, mudou numa desatualiza. velocidade Ele vai se tão- atualizando. E as pessoas precisam estar atualizadas. pra Nunca isso. mudou numa velocidade tão grande. E quanto hoje está mudando mais rápido. tá Isso. nesses tempos. Muito dinâmico, né? E, por exemplo, até na forma de você disputar o emprego, né? Antigamente, eu conheci um senhor, ele é aposentado da GM, conseguiu se aposentar, ele trabalhou a vida toda na GM. E ele estava falando para mim como que ele conseguiu emprego na GM. Que ele estava lá em Minas Gerais, lá em Três Corações, lá, capinando o lote. Aí chegou um caminhão, Paulo de Arara, que o pessoal fala, né? Aí tinha aquele cara com megafone. Aí chegou e falou assim, quem quer trabalhar na GM São José dos Campos? É só subir no caminhão, preencher a Rapaz. ficha e subir no caminhão. Aí ele chegou, né? 18 anos, mãe, tô indo embora. Tá, pra onde, menino? São José dos Campos. Vou ganhar a vida lá. Aí subiu no caminhão e foi, né? Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia a pessoa ela tem que ter, né, um estudo bom. Só que muitas vezes o que nós esquecemos é que não basta só o estudo. Tem que ter um comportamento, tem que saber se relacionar, Sim. né? Sim.
Porque hoje os melhores empregos, as melhores posições, eu estava lendo esse artigo, pastor Taluan, está no que o pessoal chama de network. Isso. O que é a network? O que é a network? A network é a sua rede de contato. São os seus relacionamentos. É voltado ao lado empresarial, ao lado corporativo. Então, são as pessoas que você vai conhecer, que pode te levar a lugares que o teu currículo não leva. Que hoje em dia são chamados do QI, é o que indica. Hoje em dia, uma boa parte das vagas de trabalho, elas são preenchidas não por currículos que são enviados por e-mail, ou que são enviados por papel, mas por pessoas que trabalham já naquele ambiente e conhecem profissionais que podem preencher essa vaga. Então, nós precisamos ter essas pessoas, não ser interesseiras, mas ter elas o quê? Como parceiros. Não é, eu vou ter amizade dele porque ele pode me proporcionar algo. Não, isso aí é ser interesseiro. É ter relacionamento, é ter ali convívio com pessoas que vão poder te agregar. Mesmo, né? Isso, é chamada de network, essa relação de contatos profissionais. E o engraçado, Taruan, é que às vezes o próprio empregador, ele prefere pegar alguém indicado do que ir buscar um currículo. Porque às vezes para ele é melhor saber que essa pessoa aqui é a indicação do Taruan. Que já é uma pessoa de confiança. Que vai a probabilidade dela dar algum problema é bem menor. Bem menor. Posso fazer uma colocação em cima de trabalho e comportamento? Hoje em dia, existem duas coisas que são diferentes, mas que se completam. Que é comportamento e talento. O comportamento, ele é muito mais importante para se manter num serviço, num trabalho, do que o talento. Para se contratar hoje, as empresas estão priorizando pessoas e profissionais de comportamentos. De comportamentos o quê? De grupo. De pessoas que são visando a empresa, mas que se relacionam. Por quê? O talento, ele pode até te levar a algo, mas o que vai te manter é o comportamento. Vou dar um exemplo aqui que todos aqui vão saber. Nós temos aí o Neymar, que é a estrela do Brasil. O Neymar joga bola, todo mundo sabe que ele joga. Ele tem talento? Ele tem talento. Só que o que aconteceu ultimamente agora? O que tem acontecido? Os comportamentos dele fora de campo têm questionado o seu futebol. Então nós podemos ver por esse exemplo que o comportamento, ele é mais importante para manter do que o talento. Ele é um espetacular de jogador. Mas aí, o que aconteceu? Ele deu um soco num torcedor, na arquibancada. Ele se envolveu com uma mulher que não era para se envolver. Coisas do tipo que são o quê? É questão de talento? Não, é questão de comportamento. Então, pelo comportamento, se questiona, às vezes, o talento e a posição da pessoa. Aí o time já pensa em vender, aí o time já perde o espaço. E isso, eu estou dando um exemplo para vocês entenderem, numa alta escala. Mas a maioria, cerca de 86%, se não me falha a memória, das demissões, 86%, se não me falha a memória, das demissões, elas são por comportamento e não por talento. Ou seja, tem um grupo lá com 5 pessoas, precisa mandar um embora. Qual que vai mandar embora? Quem que vai para a rua? O gestor, o chefe, ele vai mandar embora aquele que dá mais problema comportamental. Aquele que bate boca, aquele que não aceita, aquele que questiona, aquele que fica duvidando, aquele que não é submisso, aquele que fica fazendo picuinha, aquele que fica fazendo... É esse. Reclamão. Não é assim, não precisa reduzir, nós vamos escolher um não. Pensa um pouquinho, se você que está assistindo essa manhã, se você saiu dos últimos serviços, dos últimos empregos, e você foi mandado embora, não foi uma opção sua, verifique algum comportamento, porque a empresa ela não fala isso. Ela fala assim, nós estamos desligando, ela não fala. A empresa não fala, nós estamos desligando, a gente precisa ter uma redução de custo. Mais no perfil você não da se empresa. encaixa. Teve um corte de gastos, mas até se tiver um corte de gasto, o critério de demissão vai ser esse. Qual que é o comportamento? Isso as empresas não falam, e só um programa desse abençoado aí aos pés da cruz para falar para vocês no sábado de manhã. Glória a Deus. E tanto é que a esposa do William estava falando, né? A Irene, que ela estava comentando com a gente, porque essa ideia de falar sobre vida profissional surgiu no carro. Estava eu, a esposa do irmão William, né? Um abraço. E o William, né? E ela falou uma coisa interessante que vai ajudar nessa discussão aqui. Que as empresas também, antes de contratar a pessoa, eu indiquei uma pessoa. A empresa não contrata apenas pela nossa indicação, ela também investiga como é o comportamento. Isso mesmo. Sim. E uma das formas
que a empresa investiga o comportamento é através da rede social. Isso mesmo. social. Isso. Então, o que inclusive. acontece? Facebook, LinkedIn. Entra no Facebook do camarada. Sim. Se é uma pessoa que só fica metendo pau, como diz, né? Só fica colocando coisas que não agrega para a vida dos outros, a empresa não vai querer ter um Não funcionário vai. desse. Sim. Não vai querer ter. Porque pelo Facebook da pessoa, pelo perfil da pessoa, a gente tem ideia de como é a pessoa, Sim. né? Facebook, Instagram, LinkedIn. Eu tenho todas essa essas ideia redes muitas sociais. vezes quando uma pessoa que eu não conheço manda uma solicitação por mim. Eu não aceito assim, tem gente que aceita de cara, né? Mas verdade. eu procuro olhar, pastor Taluan, eu faço esse exercício, com o olhar de uma empresa. Eu penso assim, se eu fosse contratar essa pessoa para minha empresa, eu contrataria? Qual é o tipo de postagem que ela está falando? Qual é o assunto que mais lhe agrada? Né? Quais são os comportamentos, política, movimento social, o que ela reclama defende. muito, né? Até porque, Complicado, pastor né? Saulo, por que as empresas, elas para contratar, elas preferem o comportamental e não o técnico? Por quê? O técnico, a empresa, ela vai dar um treinamento. Exatamente. Então, dá um treinamento que custa aí R$500, que custa R$1.000, R$10.000 dar um treinamento. É caro, mas ela vai dar o treinamento e a pessoa vai aprender a fazer, precisa fazer isso. Ela vai desenvolver habilidade. Agora, o comportamental não. O comportamental, um treinamento não ensina. Não muda. E é uma coisa mais difícil é algo de mais trabalhar. interior. Então, ela prefere pegar uma pessoa que tem um bom comportamental, que se relaciona bem, e ela dá ali toda a parte técnica, que a pessoa vai se tornar um bom profissional, do que querer mudar o comportamental, que ela vai levar muito tempo, vai levar anos para querer mudar. Um gancho nisso daí, até porque nosso programa está quase terminando. A pessoa, às vezes, ela tem ciência disso, e na hora de praticar uma entrevista, ela se incorpora em outro perfil. Né? Na hora da entrevista, ela se mostra Ela é a melhor bonzinho, pessoa do a mundo. pessoa culta, mas a rede social dela mostra quem ela é, porque Mostra a rede quem social ela é é o realmente. cotidiano. E não adianta você, às vezes, colocar na rede social lá, que é uma rede social que você acabou de criar. Mas e a antiga? Né? Então, E outra coisa, um detalhe aí, muito comece a importante. trabalhar seu comportamento. Um detalhe hein? muito importante. Como que a empresa ela vai diagnosticar isso? Como que ela vai diagnosticar? Dando um teste, dando um exercício para a pessoa. Então, na hora ali da seleção, ela dá uma atividade, ela dá ali uma ferramenta para a pessoa fazer, ou responder algumas perguntas, ou fazer alguns testes. E nesse teste, o empregador, a empresa, ela já está descobrindo alguns pontos comportamentais. Eu, há pouco tempo atrás, agora, uma questão de mês, eu fui fazer um teste para renovar a minha CNH. E aí eu fiz um teste psicotécnico, que é fazer aqueles pauzinhos, aquele cisquinho. E eu fiz tal, aí tinha que passar um traço, e depois continuava o tempo contando, aí a moça falou assim, encerrou. Eu entreguei para ela, depois me chamou, tinha algumas pessoas na sala, me chamou, aí ela, com a folha em mãos, com o meu teste, ela falou assim, você é uma pessoa que você controla bem as suas emoções. Ela começou a me descrever. E eu não tinha escrito nada, eu só tinha feito uns pauzinhos, Aquele teste pauzinho, ali. aquele famoso Ela teste. me descreveu ali perfeitamente. Por quê? Porque ela tem essa condição para isso. Então, a empresa, num teste ali, numa ferramenta, ela consegue saber como que você pensa. Como que é você com as suas emoções. Então, isso é importante. Não tem como você mentir. Você, em algum momento, vai mostrar quem você é. Isso. Não tem como mentir. Por isso que você tem que trabalhar o seu cotidiano, o seu dia a dia. Isso a vida do mesmo. cristão é isso, é trabalhar o dia a dia, porque quando chegar a necessidade, você já está habilitado, Preparado. treinado ali. Habilitado, treinado, Vai passar isso. Não adianta querer mudar na hora ali que não vai dar fácil. Uma vez não eu vai fui funcionar. numa entrevista de emprego, foi muito engraçado, porque todo mundo colocou no currículo, assim, na época que pegava currículo, né? Excel avançado, inglês avançado. Isso. Tá. Eu sempre tive dificuldade com isso, né? Então eu falo, o meu Excel é o básico do básico do básico. E o inglês também, né? É o verbo to be, olha lá ainda, né? Aí, a entrevistadora chegou, quantos aqui tem um Excel avançado? Levantaram a mão. Então vamos fazer uma planilha complexa aqui. Aí meio mundo já desanimou. Porque já sentiu o peso da mentira, né? E em inglês? Então escreva uma carta, um texto em inglês, né? Então, metade do povo ali foi reprovado, né? Então, a questão é o seguinte.
quando você for se candidatar a uma vaga de trabalho, seja você mesmo, seja verdadeiro. Seja honesto, né? mesmo. Não precisa mentir, porque a empresa vai descobrir, É isso. né? E o recado também é: tome cuidado com o seu comportamento, né? Como que você está se comportando na sua rede social? Eu já vi pessoas sendo mandadas embora por causa de um post da rede social. Eu já vi Sim, isso acontece. acontecer. Isso acontece, é real e não é Né? uma coisa assim incomum, não. Acontece muito. Acontece muito. Pessoas que, por exemplo, né, tem gente que faz isso. Dá atestado na empresa, aí vai para a praia. Aí tira foto na rede social. Aí o chefe está lá olhando a rede social na hora do almoço lá, né, mas fulano não estava com dor, não estava com gripe, né? Então, essas coisas, infelizmente, tem manchado o testemunho do cristão. Sim. Tem manchado o testemunho de muitas pessoas. Então, eu espero que nesses poucos minutos que nós tivemos falando, porque esse assunto daria... Isso. Daria para falar demais. Né? Dá vontade Daria de pra falar tanta E uma coisa. importância mais muito grande. É importante. Sim. Mas o grande recado eu acho que está dado, que nós devemos se comportar. Nós devemos buscar essa questão de como se comportar. E como que nós adquirimos isso? Através de leitura de livros bons, Isso. através de boas companhias Isso. que nos influencia. Por isso que a igreja ela é o melhor ambiente que tem, porque na igreja nós encontramos Sim. pessoas assim, Aham, verdade. pessoas, né, Exatamente. excelentes, né? Então tá aqui o nosso recado a você. E né? antes de concluir isso daí, como você vem fechando o programa, né? Busque, como o pastor Taruan falou, busque a sua habilidade. Tá? Busque aí encontrar qual é a sua habilidade para você, de repente, você é uma pessoa empreendedora e não sabe, porque você está condicionado àquela mente que você precisa trabalhar para alguém ganhar um dinheiro, mas procura descobrir qual é a sua habilidade. De repente, Tem vários você... outros caminhos, né? É, verdade. E não desanimar, né, pastor Tomás? Isso, não pode desanimar. Não pode Tem que desanimar, persistir, colocar pessoas boas no seu caminho para que você possa crescer, desenvolver e ser abençoado. Esse é o desejo que Deus tem para a sua vida, que você seja abençoado. Nós temos que saber isso. Então esse é o nosso quadro, estreia no nosso quadro aqui. Benção. Pastor Taluan vai estar aqui todo mês nos ajudando. Sempre um privilégio e uma alegria estar com vocês, hein? Amém. Vai estar nos ajudando aqui, pelo menos uma vez por mês. Aí está Verdade. falando desses assuntos, né? Sim. Sobre dinheiro, sobre mentoria, sobre administração de né, finanças, né? Tudo que se refere a essa área nós vamos estar tratando aqui, porque o nosso propósito é isso, mostrar para você que o evangelho não é só entre quatro paredes, Verdade. entre igreja, é a nossa vida, né? A Seu vida cotidiano. né? Glória a Deus. Obrigado, pastor Taluan. Amém, eu que Deus agradeço. Deus abençoe. abençoe Poxa, a vida já está acabando. Que Não, pena, não. né? Tem muita coisa para comentar ainda, gente. Esse é o nosso programa Aos Pés da Cruz, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos, congregação do Santo Inês 1, né? Nossa igreja, ela está residenciada na rua, né? Rua Ricardo Paiva Vieira, número 251, Santo Inês 1, nosso ponto de referência em frente ao Parque Ecológico, né? Os nossos dias de culto é quarta-feira, culto da família, né? Sexta-feira, culto de ensino da palavra de Deus. Domingo de manhã, nossa incrível, maravilhosa escola bíblica dominical. Estamos estudando 1 Timóteo, né? 1 e 2 Timóteo, Tito, epístolas pastorais. Você não pode estar perdendo, muito bom o assunto. E domingo à noite, o nosso grande culto de louvor e adoração a Deus, a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado especial. Você que mora aí na região, você que está aqui em São José em viagem, né? Está lá no hotel, lá, meu Deus, eu preciso congregar em algum lugar, né? Pode estar vindo. Você é o nosso convidado especial. Agradeço a você pela sua audiência, pela sua companhia. E todo sábado, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui louvando a Deus e discutindo os assuntos da nossa vida prática, amém? E lembrando você também que o nosso programa vai estar disponível no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, Evangelista Saulo Nunes, programa Aos Pés da Cruz.
Durante a semana nós vamos estar lá postando. Lá tem as edições de todos os nossos programas, nossos quadros, as nossas pregações também estão lá também. Você pode se inscrever no nosso canal, amém? Então Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Joel. Nada, eu que agradeço. Obrigado, William. Deus abençoe. Obrigado, pastor Taluan. Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe. E em nome de Jesus, vamos orar. Eu quero orar por você e nós estaremos encerrando esse programa, amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento incrível, maravilhoso, na qual nós passamos aqui nessa manhã. Nesse momento na qual nós louvamos o Teu nome. Na qual, Senhor querido, Tu tem despertado, Pai, o Teu povo para gerar riqueza. Senhor, cá onde nós possamos pisar, que haja, Senhor querido, uma cultura em nossa volta, uma cultura de bênção, uma cultura, Senhor, na qual nós iremos desenvolver para glorificar o Teu nome. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a nos comportar no nosso trabalho, a nos comportar onde nós estivermos. Senhor, se for preciso, Pai, mude as nossas companhias. Mude, Senhor querido, coloque na nossa vida pessoas boas, pessoas tementes a Ti, pessoas na qual vão nos abençoar com Teu conhecimento, nos abençoar com a Sua mentoria. Senhor, eu te peço, Senhor, aquele que está desempregado, Senhor, muitas vezes ele está buscando uma porta de emprego, mas agora, Senhor, Tu tem dado uma chave especial aqui nessa manhã, que Tu possa despertar nele, Senhor querido, esse desejo de riqueza, esse desejo na qual ele vai gerar, Senhor querido, no Teu coração aquilo, porque eu sei que Tu tens colocado em cada um de nós desejos. Tu tem colocado, Senhor querido, propósitos. Tu tem colocado na nossa genética, Senhor, algo que nós sabemos fazer bem. Então, Senhor, nós oramos, Senhor, para abençoar essas pessoas. E que aonde for, Senhor, transmitir esse programa, aqueles que forem assistir esse programa, possa, Senhor querido, possa ser abençoado por Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Mar azul, o mar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. E o Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu
Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom.